Olá pessoal, PCI Concursos, tudo bem? O tema agora é pessoas jurídicas. É disso que nós vamos tratar. Já falamos sobre as pessoas naturais, também conhecidas como pessoas físicas, mas que o Código Civil chama de pessoas naturais. Agora nós vamos tratar das pessoas jurídicas. Essa invenção romana, que evidentemente ao longo da história teve muita modificação e que o Código Civil a contempla, ora de forma muito superficial, ora de forma mais detalhada. As pessoas jurídicas são uma ficção, são uma criação, são uma invenção humana que, no entanto, pelo Código Civil, são dotadas de realidade. Realidade jurídica e realidade técnica. Uma vez que a pessoa jurídica tenha sido regularmente constituída, em havendo a regularidade da sua constituição, uma coisa é a pessoa jurídica, outra coisa são as pessoas que a criaram. O sócio e a sociedade não são a mesma coisa. O associado e a associação não são a mesma coisa. O instituidor e a fundação também. A sociedade terá os seus direitos e os seus deveres próprios, diferentes e alheios dos direitos e dos deveres dos seus remanescentes sócios. Por exemplo, eu tenho uma sociedade, eu tenho uma empresa. O funcionário da minha empresa tem de demandar a minha empresa. Se eu não o pagar, ele promove ação contra a minha empresa. Os impostos da minha empresa são devidos por ela. Ao passo que, na minha atividade natural, a minha funcionária da minha casa não pode promover uma ação contra a minha pessoa jurídica, contra a minha empresa. São situações absolutamente distintas. Assim, nós vamos falar um pouquinho dessas pessoas jurídicas, cuja essência ou cujo nascimento se dá através da vontade humana criadora. Pessoas jurídicas surgem basicamente de duas formas, ou pela vontade humana ou pela lei. As pessoas jurídicas de direito público são formadas pela lei, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. As pessoas jurídicas de direito privado, sociedades, associações, fundações, organizações religiosas, surgem pela vontade humana. Existe uma sociedade porque os sócios quiseram forçá-la, ou formá-la, desculpe. Existe uma associação porque os associados assim quiseram. Resolveram unir esforços para a criação de uma pessoa jurídica. Perceberam que sozinhos eles seriam insuficientes, mas um unido ao outro, por essa affectio societatis, um que se une ao outro, consegue formular e formatar uma pessoa jurídica. O primeiro passo, então, é a vontade humana. A segunda é a licitude dos seus objetos. Só se forma uma personalidade jurídica de uma pessoa jurídica se o objeto for lícito. Tempos atrás, a Veja e a Folha de São Paulo trouxeram uma mensagem assim: PCC-SA. É claro que uma figura um pouco de linguagem, né? Mas seria isso aqui, PCC-SA. Como se o PCC, essa organização criminosa com grande influência em vários estados brasileiros, de grande potência criminosa hoje, essa organização criminosa bastante organizada, né? Como se ela fosse uma empresa, e não pode ser. Esse exemplo chama atenção para mostrar que ainda que o PCC seja muito organizado, ainda que ele hoje seja altamente lucrativo, ainda que inclusive ele possa tentar opor força contra o Estado organizado, jamais ele poderá ter a sua regularidade de personalidade jurídica reconhecida. Haja vista que a ilicitude do seu objeto é manifesta. Portanto, nós não podemos regularizar uma pessoa jurídica ou criar uma pessoa jurídica cujo fim seja contrário à legislação. Um terceiro requisito, e aqui já passamos a pensar em questões mais técnicas, é a observância das condições legais. Só é possível pensarmos numa pessoa jurídica se houver o respeito, a atenção a esses passos que aqui estão. O primeiro deles é a elaboração de um ato constitutivo, artigo 46 do Código Civil. Esse ato constitutivo difere dependendo da natureza jurídica da pessoa jurídica que nós pretendemos criar. Se eu e você vamos montar uma sociedade demanda um contrato social. Esse é o elemento constitutivo. Nós vamos montar um contrato social onde estabeleceremos quem são os sócios, qual o nome dessa sociedade, qual o objetivo dessa sociedade, quem a administra, como ela se organiza, se ela tem conselho fiscal, se não tem, se tem, qual é o quórum de convocação de reuniões, de assembleias, o que acontece se um dos sócios morrer, se um dos sócios se divorciar,
Se um dos sócios resolver sair dessa sociedade, como serão pagos os seus haveres? Esse contrato social é o DNA da empresa. Mostra exatamente quem é a empresa. Quando ela foi constituída, empresa aqui no sentido da atividade desenvolvida por essa pessoa jurídica. A expressão empresa ela é uma expressão plurívoca, ela tem vários significados. Estamos utilizando aqui no sentido de ser atividade desenvolvida por uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica de gênero sociedade tem um contrato social. Se o seu gênero for uma associação, um clube, um Rotary, um Lions, uma associação educacional, uma associação beneficente, aí não é mais contrato social, é estatuto social. Igualmente uma fundação privada. A fundação privada também tem os seus estatutos sociais, que igualmente dirão nesses estatutos qual é o fim dessa associação, como se faz para ser um associado, para se excluir um associado, para se punir um associado, que associado tem direito a voto, que associado não tem. Qual é a modalidade de advertência, de punição que um associado pode ficar à mercê? Se um associado resolve sair dessa associação, o que ele recebe em contraprestação, se é que ele recebe alguma contraprestação? Também o DNA de uma associação e de uma fundação estão presentes no Estatuto Social. Uma vez que nós tenhamos no ato constitutivo contrato social para uma sociedade e estatuto social para uma associação, uma vez que nós tenhamos esses atos constitutivos, nós precisaremos registrá-lo. Registrá-lo no órgão competente. E é aqui, é nesse registro que nasce a personalidade jurídica de uma pessoa jurídica. É a partir daqui que ela nasce para o mundo jurídico. Quero formar com você uma sociedade, uma empresa de atividades com fins econômicos. Nós vamos fazer um contrato social e esse contrato social será registrado na Junta de Comércio. Na Junta de Comércio do respectivo estado. Se eu e você vamos montar uma sociedade aqui em São Paulo, nós registraremos o nosso contrato social na Junta de Comércio do estado de São Paulo. Se, no entanto, nós vamos montar uma associação, o nosso estatuto social deverá ser registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas. E a partir desses registros, quer na junta ou quer no cartório de registro de pessoas jurídicas, é que efetivamente nasce a pessoa jurídica. Então imaginemos o seguinte, olha, vamos pensar que isso aqui é um grande aquário. Tudo bem? 3 sócios resolvem montar uma sociedade. Cada um desses sócios aqui é uma pessoa natural, que pensaram, que contemplaram a existência de uma sociedade e quiseram montá-la. Então esses sócios vão organizar um contrato social. E quando esse contrato social, que pensa na criação dessa sociedade, for devidamente registrado na Junta de Comércio, aí então nós teremos a clara separação do que é da sociedade e do que é do sócio. Então nesse momento existe a clara divisão. As dívidas da sociedade, os direitos da sociedade são delas, que não se misturam com as dívidas e com os direitos dos seus respectivos sócios. Existe essa barreira que aqui está separando-os. Essa barreira é a personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica que somente se perfaz a partir do momento do registro desses atos constitutivos, contrato social ou estatuto social, nos respectivos órgãos, respectivamente a Junta de Comércio e o cartório de registro das pessoas. É então que surge a pessoa jurídica. É nesse momento que nós teremos o surgimento dessa pessoa jurídica. Tudo bem? Há ainda algumas pessoas jurídicas que precisam de autorizações governamentais excepcionais. São casos excepcionais, mas em vista da atividade econômica que desenvolvem e do perfil que desenvolvem, será necessário que eles tenham algumas autorizações especiais. E assim nós falamos dos planos de previdência complementar, das seguradoras, das pessoas jurídicas estrangeiras, das instituições financeiras. Nós não podemos sair montando os bancos por aí. Não podemos sair montando planos de saúde por aí. É necessário que nós tenhamos autorizações de determinadas entidades governamentais, de determinados órgãos públicos, a fim de que o consumidor, enfim, não caia numa cilada. É necessário, então, além, por exemplo, quero montar um banco. Além do ato constitutivo,
do registro desse ato constitutivo, é necessário uma autorização específica do governo, principalmente aqui do Banco Central. Também algumas pessoas que terão registros, algumas pessoas jurídicas que terão registros especiais. Os partidos políticos nascem com o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Um escritório de advocacia nasce com o registro na Ordem dos Advogados do Brasil, não é na Junta de Comércio. As entidades sindicais, os sindicatos, nascem com registro no Ministério do Trabalho. Não é, embora tenha um perfil de uma associação, o sindicato não tem o seu ato constitutivo registrado no cartório de registro de pessoas jurídicas, mas sim lá no Ministério do Trabalho. Essas são as pessoas jurídicas com peculiaridades na sua formação. Mas basicamente e fundamentalmente, as pessoas jurídicas nascerão com a elaboração de um ato constitutivo devidamente registrado. Em assim acontecendo, nós teremos essa clara diferença entre os dois. As pessoas jurídicas são classificadas pelo Código Civil nos termos do artigo 40. E temos várias formas de classificá-las, né? Inicialmente, nós temos as pessoas jurídicas de direito público que estão previstas no artigo 42 do Código Civil. São pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Essas aqui não são estudadas pelo Código Civil. Elas são estudadas pelo direito internacional. A relação que eu tenho com os Estados Unidos da América, a relação que eu tenho com a OEA, a relação que eu tenho com a ONU, ou que um país tem para com outro, isso não importa ao direito civil. O direito civil meramente conceitua o que são essas entidades, mas não se preocupa em estudá-las. Isso é estudo de direito civil. Aliás, desculpe, isso é estudo de direito internacional. Da mesma forma, as pessoas jurídicas de direito público interno. As pessoas de direito público interno que estão no artigo 41 são a União, os estados, os municípios, as autarquias públicas, as fundações públicas. Essas são estudadas pelo direito administrativo. Por isso, nesse momento, pessoal, o importante aqui é que vocês entendam quais são. Agora, como elas são, é um outro estudo. E são pessoas jurídicas de direito público externo os países estrangeiros. E pessoas jurídicas de direito público interno, a União, os estados, os municípios, os órgãos públicos que compõem a administração pública direta e indireta. E além dessas duas aqui, pessoas jurídicas de direito público externo e as interno, existem as pessoas jurídicas de direito privado. E por ser de direito privado, é aquilo que se ocupa o Código Civil. E a classificação delas está no artigo 44. No artigo 44 nós teremos quem são as pessoas jurídicas de direito privado. E basicamente serão as sociedades, as associações, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada, as chamadas EIRELIs ou EIRELIs, de acordo com o gosto do freguês. De todas elas, o Código Civil se ocupa, na parte geral de direito civil, apenas das associações e fundações. As sociedades são estudadas pelo direito empresarial, os partidos políticos pelo direito constitucional e as empresas individuais de responsabilidade limitada também pelo direito empresarial. Então, remanesceu ao direito civil, nessa parte geral, dois grandes grupos de pessoas jurídicas de direito privado. No artigo 44, então, nós nos ocuparemos de tratar das associações e das fundações. E essas associações que têm regra constitucional. É tão importante o fenômeno da associação hoje entre nós, que ela está prevista, inclusive, em nível constitucional. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor? Alguns incisos do artigo 5º da Constituição Federal que tratam como direito fundamental que são das associações. O artigo 5º, inciso 18, decreta assim: a criação de associações na forma da lei independe de autorização. Eu crio uma associação do jeito que eu quiser, sendo vedada a interferência do Estado em seu funcionamento. Portanto, se eu quero criar uma associação de defesa de animais, uma associação de defesa de consumidores, associação de defesa de idosos, associação do que quer que seja, eu não preciso de autorização judicial. Basta fazer um estatuto
e registrá-lo no cartório de registro de pessoas jurídicas. Nasceu a minha associação. O inciso 19 do artigo 5º da Constituição Federal, e volto à atenção de vocês, o artigo 5º trata dos direitos fundamentais. O inciso 19 diz que as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Gente, vem comigo, preste atenção nisso, que isso é realmente relevante. Vamos imaginar que a Associação de Proteção dos Idosos da sua casa, da sua cidade, contra ela haja uma denúncia grave de agressões aos idosos. Por mais grave que seja a agressão, por mais grave que seja a denúncia, a prefeitura não pode chegar lá e simplesmente fechá-la. Por fim às suas atividades. O encerramento das atividades de uma associação depende de decisão judicial transitada em julgado. É possível pensar na suspensão das atividades, mas também por decisão judicial. Portanto, qualquer interferência do Estado no funcionamento de uma associação demanda e reclama intervenção judicial, podendo suspender as atividades liminarmente e extingui-la somente com trânsito em julgado. É o que acontecia, por exemplo, com as torcidas organizadas no estado de São Paulo. O Ministério Público propôs uma ação visando a suspensão e a extinção dessas torcidas organizadas, que são tipicamente uma associação. A suspensão só pode ser feita por meio judicial e a extinção por decisão judicial transitada em julgado. A CBF, Federação Paulista, Federação Mineira, nenhuma delas pode interferir a ponto de dizer essa associação não pode mais. No inciso 20, determina que ninguém pode ser compelido, obrigado a associar-se ou permanecer associado. Não quero mais participar daquela associação, eu posso me retirar. Ninguém pode me obrigar a permanecer associado, nem tampouco a me associar. Esse é um princípio que decorre da liberdade associativa, a liberdade de se associar e de permanecer associado. E o inciso 21 determina que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Se eu pertenço a uma associação que seu estatuto permite que ela me represente, ela poderá propor uma ação em minha defesa. Por exemplo, eu sou advogado e faço parte da AASP, Associação dos Advogados de São Paulo. Eventualmente, a AASP pode propor uma ação na defesa dos seus associados, a fim de salvaguardar alguma prerrogativa. Talvez eu não saiba que a AASP tenha feito ação em meu favor. Talvez até não concorde com a ideia proposta, mas eu me beneficio caso haja uma decisão favorável à AASP. Porque nessa situação, essa associação age como substituta processual, em legitimidade extraordinária, defendendo o meu direito em nome dela. As associações podem representar judicial e extrajudicialmente os seus associados. Um assunto recorrente nos concursos, gente, é a desconsideração da personalidade jurídica, essa doutrina que nasce lá no direito inglês, que nós vamos importá-la e chamá-la de desconsideração da personalidade jurídica. É um assunto bastante extenso que nós procuraremos resumi-lo desta forma. Lembra o que eu disse para vocês há pouco? 3 sócios resolvem então criar uma sociedade. É a partir do momento que o contrato social estiver devidamente registrado na Junta de Comércio, nós teremos então a diferenciação entre o que seja a sociedade e o que seja os seus sócios. A sociedade de um lado e o sócio de outro. Beleza? Existe, portanto, uma identidade patrimonial, uma divergência patrimonial. O que é patrimônio de um, sociedade é dele. O que é patrimônio dos sócios não se confundem com a sociedade. Esta é a regra, isso é o querido, é assim que é o pretendido. Entretanto, nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, dessa diferença aqui, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, desvio de finalidade, exemplo real. O cara tinha uma sociedade que era uma concessionária de veículos. Ele começa a tirar dinheiro dessa concessionária para montar fazendas. A concessionária quebrou pela sua má gestão em razão do desvio de finalidade. Ou pela confusão patrimonial. O sócio tem o seu carro em nome da sociedade,
os seus financiamentos em nome da sociedade, o rancho de veraneio em nome da sociedade. Existe essa confusão patrimonial. Na verdade, ele usa da sociedade como um escudo para si. Nessas situações, sendo caracterizado o abuso da personalidade civil, pode o juiz, e não deve, pode o juiz decidir, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, que efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidas aos bens particulares, os administradores ou sócios da pessoa jurídica. Em linhas gerais, gente, é isso aqui, preste atenção. Nessa primado, sócios e sociedade. Patrimônio blindado, dívidas da sociedade são da sociedade e não se estendem aos sócios. Mas se esses sócios foram maus gestores dessa empresa, foram maus gestores dessa atividade, se eles contribuíram por desvio de finalidade, por confusão patrimonial para essas dívidas, nós vamos desconsiderar essa personalidade aqui. Nós vamos apagar essa personalidade e essa dívida se estende então para as pessoas dos sócios. Os sócios responderão com o seu patrimônio particular pelas dívidas da sociedade. Isto é a desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, isso não é obrigatório, é circunstancial e demanda essa demonstração que houve abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Nessas circunstâncias, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica para atingir não apenas os bens dos sócios, mas também dos administradores. Os administradores, eles poderão ter o seu patrimônio afetado. Vale dizer que os administradores não necessariamente são sócios. Além disso, existe ainda o que chamamos de desconsideração inversa. A desconsideração inversa não está prevista no Código Civil, não está prevista em nenhuma legislação, ela tem previsão na jurisprudência e agora no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil criou um incidente chamado de desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas. E ali ele previu de forma expressa, ainda que não haja previsão no direito material, previu-se de forma expressa essa desconsideração invertida. A desconsideração invertida é exatamente o inverso do que aqui estamos considerando. Nessa primeira hipótese, os sócios respondem pelas dívidas da sociedade. Nessa segunda hipótese, é a sociedade que vai responder pelas dívidas dos sócios. O sócio usou a sociedade como forma de se proteger, de se blindar. Já que o seu CPF está totalmente contaminado com dívidas, ele criou um CNPJ de uma empresa e jogou todo o seu patrimônio lá, blindando-o. Em ficando constatado esse abuso de direito, a sociedade pagará pelas dívidas dos sócios. Isso é a desconsideração inversa aqui prevista. E essa desconsideração atinge não apenas as sociedades. Vejam, o artigo 50 determinou que os bens dos sócios sejam responsabilizados. Associação não tem sócio, tem associado. Fundação não tem sócio, tem associado. E a pergunta que se fazia é a seguinte: cabe a desconsideração na associação e na fundação? Sim, cabe. Embora eles não tenham sócios, eles têm administradores. E nas associações e fundações, a responsabilidade, em caso de desconsideração, será dos administradores e não dos sócios, porque efetivamente eles não têm, e tampouco dos associados, porque não têm poder de gestão, poder de administração sobre aquela associação. Então, cabe sim desconsideração da personalidade jurídica das associações e das fundações para atingir os bens particulares dos administradores delas. Essa foi a nossa aula de pessoas jurídicas. Fiquem aí que daqui a pouco nós vamos falar sobre os bens jurídicos.